Estamos aqui hoje com mais um entrevistado quadro Os Prefeitáveis. Estamos nos estúdios da Agência Ômega, no Digocast, né? E estamos aqui com Walter Brito, que hoje ele está vereador no município de Amambai. Walter Brito aí que está aproximadamente uns 26 anos na política, né? Mais ou menos isso, que a gente acompanha essa história há algum tempo, né? Está nos estúdios aqui porque ele colocou o seu nome à disposição na primeira sessão da Câmara deste ano de 2023. Seja bem-vindo, Walter Brito, aos nossos estúdios. Seja bem-vindo à Agência Ômega. Seja bem-vindo ao Digocast. Obrigado, Rodrigo. Obrigado à Agência Ômega. É um prazer a gente poder estar aqui falando da nossa história, né? Falando com a nossa população de Amambai, mostrando quem realmente a gente é e da onde a gente veio. Então, esse programa aqui, com certeza, é um programa muito bacana, legal, e que, com certeza, a população vai estar vendo e sabendo mais de cada um que colocou seu nome aí à disposição da nossa população. Legal. E aproveitando a sua deixa aí já, Brito, de quem a gente é e de onde a gente veio, quem que é o Walter Brito? De onde veio o Walter Brito? Walter Brito chegou em Amambai através de um trabalho do meu pai, né, que desde quando a gente tinha os 14 anos, meu pai trabalhava na Andrade Gutierrez. E aí, aos 18 anos, a gente veio para o Mato Grosso do Sul, e aonde comecemos, ali em Itaquiraí, depois viemos aqui para Sangapoitã, onde fez esse asfalto de Sangapoitã, Amambai, e a nossa trajetória para chegar até Amambai vem daí. Terminando a obra, chegamos em Amambai, na época, o Geraldo Felipe Correia era o prefeito de Amambai e era o fiscal também da AGESU na época, que era o DERSU. E ele conhecendo todo o trabalho do meu pai, o nosso trabalho, da nossa família, conheceu toda a nossa família, ele não deixou nós ir embora mais, acompanhar e trouxe nós para Amambai, aonde a gente começou a nossa vida aqui em Amambai, também trabalhando em obra. Meu pai era empreiteiro, e aqui em Amambai, toda a população de Amambai, na época, teve o conhecimento de quem era a gente pelo grande trabalho nosso. Meu pai era um cara que ele não tinha horário, e eu lembro muito bem até hoje, na época, o Geraldo inventava, o governador vai vir em Amambai. Trabalhava-se a noite inteira nessas avenidas, pintando meio-fio, barrendo, fazendo calçada, arrumando, e essa é a história nossa, que muitas pessoas hoje em Amambai ainda lembram dessa história. Eu chego em muitas casas hoje e as pessoas contam a história, lembram do meu pai e lembram de nós. Na época, né, eu com 20 anos, quando eu cheguei a Amambai, eu tinha 20 anos. Nós chegamos no Mato Grosso do Sul, eu tinha 18. Mas quando eu cheguei a Amambai, eu tinha 20 anos de idade e a vida nossa era jogo de bola, trabalhar muito, que nós trabalhávamos muito, e conhecer os amigos que eu tenho até hoje. Alguns já se foram, né? Claro, na vida é assim mesmo, mas muitas pessoas em Amambai conhecem o Walter Brito lá daquela época, da época de uma caminhonetinha verde, que vivia com a bitorneira, com as carriolas em cima, vassoura, enxada. É esse o Walter Brito, que levantava às 5 horas da manhã, acompanhava o seu pai, ia dormir 10 horas da noite, saindo das obras. Hoje a gente vê algumas fotos daquela época, fica até admirado como que podia, na época, a gente ter aquela visão e trabalhar tanto, fazer a forma que a gente fazia, a amizade que se criou. Meu pai era fanático em esporte, que era principalmente do futebol, de campo, futebol de salão, e ele tinha isso como era uma coisa que ele carregava para a vida inteira, e foi ensinando a gente. Tanto é que na frente da nossa casa tinha um campo de futebol, onde a maioria dos esportistas de Amambai hoje sabe do que eu estou falando. Meu pai não jogava bola, mas eram os times, ia para frente de casa, era paixão. Lá na minha casa, lá onde desmancharam, né? Porque terminou que passou o tempo, vendemos lá a esquina, desmancharam a casa. Mas a casa tinha, no meio da casa, tinha uns pilar com uns canos dentro, onde o meu pai largava lá 5, 6 litros de pinga na época. O jogador ia lá, jogava um pouquinho, vinha, pegava um copo, tomava um gole, voltava. Era essa a nossa vida aqui em Amambai. Então foi uma vida muito legal, muito bacana, foi muito tranquilo. E você bateu muita massa, então, trabalhando? Muito, muito. Lembro muito aí nessa avenida aí, ó. Com certeza as pessoas
mais antiga aí, que na época acompanhou esse trabalho, viu a gente muitas vezes trabalhando o dia inteiro, até tarde da noite, fazendo calçada. Amambai não existia calçada. Quem implantou calçada em Amambai foi o Geraldo, na época, e nós era quem fazia. Então, na época, só para você ter uma ideia, dentro de Amambai, não tinha gente que entendia, que sabia trabalhar nisso. Tanto é que nós viemos, meu pai trouxe do Paraná, tinha 20 pessoas trabalhando aqui, morando aqui em Amambai, trabalhando com nós, fazendo essas calçadas que hoje, claro, a maior parte já melhorou, já mudou, né? Mas na época não existia. Na época a gente sabe que era quase zero. Então o Brito foi o pai do Brito, né? Então quem trouxe vocês? Foi amor à primeira vista para Amambai, Brito? Foi, a gente sempre gostou, né? Tanto é que da metade da obra para cá nós já viemos morar aqui em Amambai, porque aqui era muita gente, o povo recebia a gente muito bem, muitas pessoas que gostavam de esporte, né? E como meu pai gostava muito e a gente também gostava, então a gente se envolveu e terminou fazendo uma amizade muito grande. Eu era o cara que eu pegava os cantores, tem alguns que eu lembro o nome, né? Não sei se pode falar ou não, mas pode. Você pega, por exemplo, a Denise que hoje é médica, que está lá em Carapó. A Denise era cantora na época. Uhum. A gente pegava, meu pai arrumava o carro dele para mim, final de semana, ficar levando ela em show em Carapó, em Sapucaí, em vários lugares. Então, essa eu tenho uma história para contar, já estou atrapalhando. Eu lembro que tinha show na Poli, lembra, antigamente? Lembro, participei muito. E tinha show da Sula Miranda, Roberta Miranda. E eu lembro que nós fomos levar a Sula Miranda para Campo Grande. Achava aquilo o máximo, né? E o pai levava, né, também. O pai era motorista lá e levou o pessoal. Lembro disso como se fosse ontem. Lá a Poli hoje, por exemplo, eu tenho, assim, dentro do meu coração, a vontade de ver uma transformação ali, sabe por quê? Pelas lembranças do carnaval, lembrança dos shows. Lá nós vimos show de Sula Miranda, show de Gretchen, show de muitos cantores ali, que na época a gente era muito fácil trazer, né? E a gente viu o show dessas pessoas que foram muito famosas, e que na época já era famosa, mas vinha aqui na nossa cidade. E hoje eu passo ali, eu fico lembrando, ali se eu sentar e ficar ali meia hora, eu tenho tantas lembranças boas, rapaz, daquela poli esportiva, que a minha vontade é de ver aquilo ser uma coisa assim, dentro do município de Amambai, para que esteja muito organizada, para que volte a ter esse show aí, para poder a gente relembrar do passado. Olha, Raul, já temos mais uma ideia aí, hein? Vamos sentar lá na Poli e fazer as lembranças da Poli, né? E quem sabe um Digocast sentado lá naquelas arquibancadas, ou mesmo naquela frente lá, que já foi palco de muita história de muita gente, né? Pode ter certeza que se eu for convidado eu vou lá e vou lembrar de muitas histórias, hein? E tem histórias muito engraçadas, que dá pra gente lembrar e dar muita risada. Tem alguma agora para contar para nós, Brito? Rapaz, eu tenho uma história que essa daí, várias pessoas em Amambai conhecem. Nós teve um carnaval e lá a gente foi, né? No carnaval lá na Poli. E nós ia num grupo muito grande. E na época era muito poucos os que tinha carro. Então a gente saía daqui do centro e ia para lá de a pé, todo mundo, um grupo grande. E numa ida dessa, rapaz, eu cheguei lá e tomei uns goró, né? E na volta, eu passava ali em frente a Esbarro, que era ali era o cantinho da mulher que falava na época. E tinha uma loja ali. E nessa loja, rapaz, tinha um boneco daquele. E eu tava meio no goró, cheguei ali e cumprimentei, rapaz, e o boneco não respondia. Eu fiquei bravo, pensando que era uma pessoa. E já arrumei uma confusão bem grande com esse boneco. E isso esparramou na cidade na época, sabe? Então tem muita gente que lembra dessa história. Então algumas histórias assim que a gente lembra que foi muito bacana. Ainda bem que não tinha câmera de segurança nessa época, senão o negócio ia ser... Você imagina se fosse hoje, hein? Ia sair a imagem do Walter Brito brigando com o boneco. Com certeza. Brito, assim, qual que é a sua escolaridade, Brito? Eu fui até o 5º ano, né? Mas eu sempre tenho dito que a grande escola hoje que eu tenho é a escola da vida. É a escola que eu aprendi desde pequeno, junto com meu pai, junto com a minha família.
E aí, depois que entrei também na área da política, a grande escola minha é a vida. A vida fez com que eu hoje me sinta preparado da mesma forma como eu tivesse um diploma de doutor, de qualquer diploma, sabe? Então, hoje eu estou muito tranquilo sobre isso. Talvez o estudo não tenha feito tanta falta e tanta diferença para mim, porque eu aproveitei bem para aprender o que a vida ensina para a gente. Legal. E, Brito, qual que é a sua profissão? Eu, até pouco tempo eu poderia ser considerado empresário, porque eu era empresário. Hoje eu ajudo a família, sabe? Eu foquei mais na política. Então, estou focado na política, todo mundo, a população de Amambai sabe o meu desejo, e resolvi focar na política, até porque eu tenho certeza que a faculdade da vida, o que eu aprendi, tudo isso vai contribuir para que eu possa continuar ajudando a cidade de Amambai e fazer com que Amambai, cada dia, possa ser melhor, que possa ter aí, principalmente para os nossos filhos, para os filhos que vêm aí para o futuro, ter uma expectativa de vida bem mais tranquila. E é isso. Hoje, na verdade, eu estou focado na política. Já que nós estamos falando em política aí, estamos começando o negócio aí, o que é política para você, Brito? A política, para mim, é uma coisa assim, é quase igual a uma religião, para mim. É onde você pode fazer o bem, é onde você pode realmente buscar lá o voto do eleitor, mas depois saber contribuir com bom trabalho, sempre sentindo a dor daquelas pessoas que realmente sentem, muitas vezes é esquecida. Para mim, a política hoje é isso, é fazer o bem. É você, não só na hora da política, lembrar que você é político. É você, depois da política, você continuar fazendo o bem àquelas pessoas que acreditou, principalmente, em você. Então, hoje eu tenho isso como se fosse uma religião para mim. É você fazer o bem e sempre levando isso como foi um dom que Deus te deu, mas que Ele te colocou lá para você continuar fazendo o bem. Brito, você já está aí há algum tempo na política. Você esteve vereador, você esteve como vice-prefeito, né? E hoje você está vereador de novo. Mas como que surgiu essa vontade? Por que você resolveu ser político? Isso aí se criou lá atrás, quando contemos a história, principalmente do meu pai, que era muito apaixonado em futebol. E na época lá, meu pai um dia falou assim, mas olha, nós gosta tanto de ficar para cima e para baixo em torneio, em campeonato, em um monte de coisa. Por que você não coloca seu nome? E, infelizmente, meu pai morreu antes de me ver vereador. Porque logo quando ele morreu, depois eu coloquei meu nome. E ele estava tão certo que deu certo. Eu coloquei, fui vereador, e dali para cá eu venho, né, dos mandatos. Fiquei um mandato de suplente no meio de toda essa história, que na época eu fiquei tão empolgado, esqueci de pedir voto para mim, pedia só para o candidato a prefeito. E aí fiquei fora da política por 4 anos, mas voltei, e aí a gente está aí com esses mandatos todos, cada dia pegando mais experiência. Hoje eu posso dizer que eu sou um cara muito preparado, com muita experiência, um cara que tem um conhecimento hoje a nível de Estado. Eu chego lá hoje no governo do Estado, eu sou conhecido da maior parte. A gente hoje tem o conhecimento com a classe através dos mandatos que eu tive. Então, hoje eu sou muito tranquilo de dizer que fui mandado para a política, lá na época, pelo meu pai, e que isso me fez um bem muito grande para a minha vida pessoal, porque hoje eu estou tranquilo aí, e a gente tive quanto vice, igual você disse, para mim foi uma honra ter sido vice no município de Amambai, e aí a gente está aí dando continuidade. Eu virei vereador de novo, fui presidente da Câmara, que era uma coisa que eu sempre dizia que eu não queria, entendeu? Por todos os meus mandatos eu tive oportunidade por várias vezes para ser presidente da Câmara e nunca quis. Aí, nesse mandato, eu resolvi, falei, não, vai mais uma coisa para a gente testar. Fui presidente da Câmara por 2 anos,
Agora estou lá como vereador e estou feliz da vida e estou aí trabalhando e ajudando a minha população de Amambai. Então a motivação foi o pai. Filho bom é aquele que obedece o pai, né? Verdade. E aí, ó, deu certo. Brito, hoje, em todos esses seus mandatos que você teve como vereador, você consegue elencar as 3 maiores dificuldades de legislar? Quais são as dificuldades que você tem como vereador hoje ou que você já teve? Sim, eu, assim, no meu modo de ver, eu acho assim, quando você está quanto vereador, é a questão lá do diálogo dentro da Câmara de Vereador. Porque quando tem uma Câmara que não tem o diálogo entre os vereadores, ela termina atrapalhando. E eu já vi isso, né? Por tantos mandatos, eu já vi mandatos que foram bons e mandatos que foram ruins. E isso atrapalha muito o crescimento da cidade, o desenvolvimento, a administração, do executivo. Então, para mim, a pior coisa que tem para legislar é quando você tem uma Câmara que não se entende de jeito nenhum. A segunda é quando também você tem lá dentro da Câmara 2 ou 3 que o quanto pior, melhor. E eu tenho batido muito em cima disso há muitos anos já. Então, essas pessoas também faz com que as coisas atrapalhem. E a pior de todas elas que eu acho é quando você é traído. Quando você é traído, você tem um sentimento assim, muito ruim, porque muitas vezes a gente põe uma expectativa muito grande em cima dos próprios companheiros ali. E sempre tem aquele que você é mais chegado, sabe? É mais próximo. E eu sou muito disso, de me apegar às pessoas. E quando eu acho que a pessoa é bom, mesmo que ele seja ruim, eu falo que ele é bom e ele tem que ser bom, ele tem que ficar bom. E muitas vezes você é traído. E quando você é traído, essa é a pior coisa, sabe? Então, dentro da legislação, te respondendo as 3 coisas que eu acho, é dentro disso que eu acabei de te falar. Legal. Brito, você, quanto cidadão, tá? Esquece seus mandatos, esquece como você está hoje, mas você, o Brito, como cidadão, quais são as qualidades que você procura em um político, Brito? A qualidade maior que eu procuro num político hoje é aquele político que faz o discurso dele na época da campanha e que depois ele cumpre aquilo que ele foi lá prometer para poder ganhar os votos. Claro que hoje isso não é muito fácil, mas existe ainda pessoas que você pode acreditar que cumpre com aquilo que fala e que vem para fazer a diferença, vem para fazer aquilo que ele propôs lá na época da candidatura. Esse, para mim, é a pessoa correta, é o político que eu sonho. E que, quando eu voto numa pessoa pensando tudo isso que eu estou falando, que ela vai contribuir dessa forma. Esse é o Brito eleitor. Legal, bacana. O Brito eleitor. Então, Brito, seguinte. Se você tivesse que dar um conselho pro Britinho, lá de antigamente, aquele molequinho que batia massa, que corria atrás do pai, qual que era o conselho que você daria pro Britinho hoje? Faça tudo o que você fez, continua a sua vida. Você já fez tanto bem para tantas pessoas. Tem ainda, com certeza, Deus vai me dar muitos anos de vida para mim continuar fazendo o bem. Eu diria para o Britinho, continua até você ser o Britão que eu sou hoje, fazendo tudo aquilo que você fez. Bacana, Brito. Agora, de vez em quando a gente dá umas travadinhas assim mesmo, que as conversas vão saindo, mas eu quero lembrar aqui, né, de um patrocinador nosso, né, que é o Anderson da Personalize, que faz essas canecas personalizadas, né, para todos os nossos convidados do DigoCast. Quero agradecer o Anderson, e você precisando de algo personalizado em Amambai, né? Estamos aí com as canecas da Personalize. Vamos lá, Brito. E agora, Brito, alguma história bem engraçada para contar pra gente, que você lembra desses carnavais, desses seus tempos aí de guri em Amambai? Porque Amambai antigamente nem tinha asfalto, né? Eu lembro, Brito, que quando chovia, ali onde era a Fiamma hoje, antes tem aquele córrego ali, né? E o meu tio tinha um terreno lá, um sítiozinho, que ali era tudo zona rural.
E quando chovia, aquilo lotava de água, enchia de água. E aí a gente tomava banho naquela rua, como se fosse um rio, sabe? Era muito engraçado. E as músicas que saem por aí, toma banho de canal quando a maré encher, né? Aqui nós tomávamos banho na rua quando chovia. Deixa eu te contar uma então, vou te contar uma história legal. Rapaz, eu cheguei em Amambai, tinha a piscina do Betencré, famosa. Tá lá hoje, né? Abandonou, infelizmente, no decorrer do tempo, ela foi abandonada. Ela tá lá hoje, é um mangueirão de porco. Eu passo lá, eu fico maluco com aquilo, sabe? E a história minha, cara, que eu achei muito legal, foi... Tinha a piscina do Betencré, a gente gostava de ir lá, e aí eu ia lá e tal, mas era uma folia danada, né? Muita gente na época, rapaz, eu lembro, aquilo era lotado de gente. E num belo dia, eu vi lá uma morena, cara. Uma morena, né? Sarada, rapaz. Tinha chegado de São Paulo. Aí o pessoal foi lá e pá, conversou comigo. Falei, rapaz, vou chegar lá, né? Pra ver como é que vira. E cheguei, cara. E que é a minha esposa que eu tô hoje. Conheci minha esposa lá na piscina do Betencré. Rapaz. E comecemos a namorar. Ela trabalhava em São Paulo, tinha vindo para cá passear, daí ela gostou do Britão aqui, né? Já abandonou lá, veio embora, e nós namoramos, e se casamos e estamos até hoje, cara. O Brito tem legal. O Brito tem quantos filhos hoje? Hoje eu tenho 2 filhas, Fernanda e Ana Júlia. O Brito é avô também, né? E o Brito é avô hoje de 3 netos. Na verdade eu falo 4 porque tem a Letícia, que você conhece, né? Que é como uma filha... de criação pra gente, né? Uhum. E que tem um filho dela que também eu considero como neto. Mas legítimo de sangue é 3 netos. Que é o meus orgulhos hoje da minha vida. E Brito, qual que é a sua visão hoje de Amambai para o futuro? O que você pensa sobre Amambai? Para um futuro próximo e um futuro distante também? Amambai é uma cidade muito próxima hoje, né? Amambai hoje vem num momento muito bacana, é um crescimento, um desenvolvimento. Aquilo que a gente via lá quando nós chegamos em Amambai, hoje você não vê mais, sabe? Que antigamente era muito concentrado em poucas pessoas, muitas áreas de terra, e nem tanto hoje você vê que isso ela expandiu e hoje vem aí nessa abertura muito grande aí do crescimento do agronegócio na nossa cidade. Nossa cidade tem crescido assim, num passo longo. E a minha expectativa de futuro de Amambai é que tudo isso continua, de que Amambai, lá na frente, possa ser um Amambai competitivo muito mais do que o que já é hoje. Que seja uma das melhores cidades do estado do Mato Grosso do Sul, que hoje mas ela tem condições de crescer muito mais, com todo isso que eu tenho dito. O crescimento, a abertura do agronegócio na nossa cidade, no nosso município aqui, fez com que veio muita gente. Hoje a gente anda na rua, muitas pessoas a gente não conhece pessoalmente. Por quê? Porque são pessoas novas que vieram morar em Amambai e está aí. É só andar em Amambai que você vê o crescimento. Amambai mudou, Amambai está numa qualidade muito grande. E tudo isso é o que eu sonho muito mais para o futuro. Num futuro próximo aí eu quero que isso se esbanja muito mais o crescimento para a nossa cidade, que a gente possa ter lá dos nossos netos, igual eu disse, eles lá da frente possa ter orgulho de saber que o vô dele fez parte desse crescimento, que contribuiu muito com isso. E é isso que eu penso para o futuro de Amambai. Eu vejo Amambai assim, num crescimento muito grande, uma cidade muito próxima, acolhedora da forma que é hoje e que vai ser muito melhor. É isso que eu penso para Amambai. E se Deus quiser, Amambai vai ser uma das principais cidades do estado do Mato Grosso do Sul. E você quer participar desse futuro? Eu quero participar disso, com certeza estarei participando. E já está, né? Hoje eu já faço parte e vou fazer muito mais ainda para poder ver isso acontecer. Brito, quero agradecer aqui a sua presença hoje no nosso programa, no nosso estúdio do DigoCast, tá? Quero deixar o microfone aberto para você fazer algumas considerações que você quiser, tá?
E quero dizer para todos os nossos ouvintes, né, ou as pessoas que nos assistem também, que o programa Os Prefeitáveis está mostrando a história de todas essas pessoas que colocaram o nome à disposição para serem futuros candidatos à prefeitura de nossa cidade. Hoje nós estamos com os candidatos a prefeitos. Amanhã, os pré-candidatos a prefeito. Desculpem, fazendo um adendo aqui, né? E quem sabe nós não podemos lançar os vereáveis já, né? Com os futuros pré-candidatos a vereadores de Amambai. Peço perdão pelo erro aí, que a gente não pode, né? Só explicando que a gente não pode dizer que são candidatos, porque eles não são candidatos ainda. Eles são pré-candidatos. Colocaram todos os seus nomes à disposição publicamente, tá? Brito, fique à vontade no nosso microfone aí. Quero já agradecer mais uma vez poder estar aqui dando essa entrevista, né? E dizer de que a gente tem sonhos aqui para o município de Amambai, sonhos esses que eu tenho quase certeza que tem condições de ser realizado por tudo que a gente conhece, pela amizade que nós fizemos na cidade de Amambai. Hoje eu sou uma pessoa que eu entro e saio em qualquer lugar. Claro que existe, talvez, aquela pessoa que fala, não, esse cara é isso, é aquilo. Muitas vezes falam sem conhecer, sem conversar, julga a gente sem ter aquele contato direto. Mas eu fui uma pessoa que eu só criei a amizade. Eu tenho amizades muito boas dentro do município de Amambai, sou companheiro, sou parceiro, tenho a minha família que está aí hoje, que cada um cuida da sua vida, faz o seu trabalho. Estou aí orgulhoso demais das minhas filhas, dos meus netos, da minha esposa. Hoje a gente está tranquilo em dizer que aqui era o lugar que nós tínhamos que ter chegado e ficado. Hoje a Amambai me deu, já há 39 anos quase, que eu estou morando em Amambai, vai fazer em janeiro 39 anos, esses 39 anos foi de muita alegria, de muita tranquilidade, de muita paz, e graças a Deus a gente construiu isso no decorrer do tempo. Sou amigo, então, vocês, meus amigos de Amambai, meus companheiros, meus parceiros, a gente quer continuar vendo Amambai crescer, o povo sorrir, as amizades a continuar acontecendo, e eu quero, lá no fim da minha vida, ser lembrado como uma pessoa que fez a diferença, que é um grande parceiro, que é um cara cumpridor do que fala e que tem muitos amigos. É esse o Brito que lá no final quer ser lembrado pela população de Amambai. E é isso aí que o Digocast quer mostrar aqui as pessoas como elas são, sem filtro, sem cortes e com perguntas bem diretas. Eu quero agradecer aqui ao nosso assessor jurídico, Dr. Emerson Mascarenhas, né, que está acompanhando todas as entrevistas dos prefeitáveis. Quero agradecer ao meu co-host, que quase não falou hoje, né, Raul? Eu estava rachando o bico das histórias. O Brito contando a história e eu vendo o Raul lá, dando risada. E agradecer a você, Brito, por estar aqui conosco e dar essa oportunidade para a população, para os nossos ouvintes e as pessoas que nos assistem, conhecer um pouco mais do Walter Brito. Muito obrigado. E esqueci mais uma. E agradecer o Anderson de novo. Tá aqui, mas vai poder levar a minha? Opa, tá tem seu nome ali, ó. É sua. Valeu, brigadão. Tamo junto.